Bem viver. Espiritualidade no dia a dia. Olá, eu sou o Machado e esse é o Bem Viver, o podcast de devocionais do Novas Narrativas Evangélicas. E aí, como é que você tá? Olha, essa semana foi dia do sexo, no dia 6 de setembro. Tudo por conta do 69, gente. Eu amo a criatividade das pessoas. E aí, pensando nisso, enquanto fazia o roteiro pro EP dessa semana, fiquei pensando que nós ainda não conversamos profundamente sobre sexo. Tipo assim, tudo bem que a gente normalmente não chega falando sobre sexo numa roda onde a gente não conhece ninguém, sem nenhuma intimidade. A não ser que você seja ariano ou escorpiano, né? Aí pode acontecer com uma frequência maior. Mas geralmente, as pessoas compartilham sobre assuntos como esse em lugares mais confortáveis, né? De confiança. E já que nós temos 31 episódios juntos, desde o início desse ano, acho que nós podemos apimentar um pouco a nossa conversa de hoje, né? Então, você topa vir comigo nesse papo? Então, cata um fone de ouvido, abre seu coração pra gente conversar e vamos nessa que o episódio de hoje tá começando e tá quente. Parte de querer falar sobre isso vem das conversas que tem rolado entre os meus amigos, né? Eu realmente tô sempre ouvindo as queixas, os lamentos e as vitórias também, tá? Porque afinal de contas, a nossa vida amorosa pode ser uma montanha-russa, um carrossel ou até um carrinho de bate-bate. Depende dos jogos que você curte brincar. E fazer parte da vida sexual dos meus amigos e deixar que eles façam parte da minha vida sexual enquanto a gente compartilha sobre o assunto é muito natural pra mim hoje. Mas eu venho de um lugar em que o sexo era muito reprimido. Vamos combinar. Criança e adolescente que nasce na igreja tem experiências muito curiosas com sexo. Primeiro porque esse papo é um super tabu ainda em 2024, né? Quem é o líder, pastor ou pastora que está disponível para conversar sobre o assunto mais proibido e mais espinhoso do meio evangélico? Eu me lembro que lá em 2018 eu caí na besteira de usar a série Sex Education para promover um encontro com os adolescentes na igreja onde eu pastoreava. A gente movimentou líderes, médicos, pessoas da comunidade para conduzir conversas honestas com eles. Eu me lembro de uma reunião de briefing para encontro onde eu disse, olha, não vale mentir. Quem transou antes de casar, conta a verdade. Quem não transou e tem vergonha de admitir, conta a verdade. Quem se masturba e consome pornografia, conta a verdade. E aí assim, gente, imagina a cara das pessoas, imagina o desconforto também. Teve gente que embarcou, teve gente que não embarcou, mas tudo isso aconteceu porque eu sinto que a gente foi criado num mundo onde os adultos responsáveis preferiam nos contar mentiras a nos ensinar abertamente sobre sexo. E aí acabaram criando uma barreira muito difícil da gente transpor. Porque assim, essa história de falar sobre sexo na igreja, ou melhor, de que evangélicos não falam sobre sexo na igreja, é um pouco velhas narrativas, sabe? Não que agora o povo fala bem sobre o assunto, mas tem aqui dois motivos principais que eu queria conversar com você hoje. O primeiro é que, em geral, a gente fala sobre sexo apenas em lugares seguros e com pessoas que geralmente nos passam alguma confiança ou tesão. E a gente se abre para falar das nossas fantasias, dos nossos desejos, das nossas sagas sexuais. No entanto, não parece ser fácil criar esse ambiente seguro para falar sobre sexo. Então não se fala sobre isso, nem nas nossas casas, em família, nem nas escolas, na universidade por onde você passou. E alguns, nem com os amigos e amigas mais próximas conseguem falar sobre o assunto. O sexo não é um tabu apenas evangélico. Embora todo mundo faça, embora todo mundo transe, ele ainda é um tabu social que a gente precisa trabalhar para deixar de ser. Porque se a gente não troca informações sobre o assunto, se a gente não tem coragem para perguntar, para dizer o que incomodou, de como você saiu daquela transa, de como você sente prazer e o que você faz para manter esse prazer, você perde uma grande oportunidade de descobrir quais são os seus fetiches, se o que você está vivendo é um abuso, se esses desejos aí são coisas que outras pessoas também têm, sabe? É tão importante falar sobre o que se sente, sobre como se quer gozar, sobre coisas estranhas que deram tesão, sobre um fogo específico que não se apaga, sobre aquela pessoa que não presta, mas faz gostoso demais, a ponto de você não mandar embora e continuar numa relação tóxica. Ninguém conversa sobre isso em muitos lugares e sobretudo na roda dos homens, né? A conversa só gira nesse lugar de contar vantagem, do que fez e de como aconteceu.
Eu sinto os homens menos dispostos a ter conversas sobre broxar, sobre os desconfortos dentro e fora de suas relações, sobre provocações que não gostariam de corresponder. Enfim, você aí que está me escutando, quem é o amigo, a amiga, a pessoa que te escuta quando você precisa compartilhar das suas aventuras? Tem alguém, além do seu parceiro ou parceira, e além do seu terapeuta, com quem você consegue compartilhar sobre essa parte tão importante da sua vida? Eu me lembro da primeira vez que eu consegui compartilhar com amigos próximos sobre o meu dilema com a masturbação e a pornografia, e de como era pesado lidar com aquele pecado. Todo mundo fez uma cara de empada. Claramente meus amigos estavam passando pela mesma coisa e não sabíamos, naquela altura, o que dizer e nem o que fazer. Foi horrível, mas foi o jeito de saber que eu não estava sozinho na minha angústia. Que eu não era o único que não sabia o que fazer. E que no final, nem sempre é sobre ouvir um bom conselho sexual, mas sobre ter alguém que acolha suas confusões ou que possa dizer: eu também me sinto assim. Eu não vou expor a minha rodinha de amigos aqui, mas outro dia eu estava aí com minhas cascas de bala e quando eu vi, a gente estava falando dos nossos maiores dilemas sexuais e eu fiquei chocado com a naturalidade com a qual a gente falou sobre coisas tão profundas, de partes do nosso corpo, do que a gente pensa, do que nós sentimos, do que nós fizemos com nossos parceiros e com outras pessoas. E eu só me lembro de sair dessa conversa leve, mas assim, leve mesmo, sabe? Então acho que a nota mental mais importante desse primeiro bloco é: tem alguém com quem você consegue conversar sobre a sua vida sexual, que você sabe que pode te aconselhar ou só te acolher, pode te ouvir o que está rolando sem te julgar, que vai rir com você, que vai se deliciar com seu prazer sem querê-lo para si, ou que vai embarcar nesse tesão contigo, sei lá, do que você gosta, né? Enfim, quem são essas pessoas e há quanto tempo você não consegue compartilhar sobre a sua sexualidade? Bom, eu disse que haviam 2 pontos sobre dizer que evangélicos não falam sobre o assunto, são um pouco velhas narrativas, né? Primeiro, o assunto é um tabu geral, não é só para evangélicos. O primeiro ponto já está falado. E o segundo motivo é que os evangélicos falam sim sobre o assunto, tá? Já está mapeado que é importante falar sobre sexo. A questão é como geralmente se decide falar sobre isso. Se você é pessoa casada, noiva e heterossexual, provavelmente haverá algum conteúdo para você se inteirar sobre sexo. Eu me lembro de uma vez olhar uma revista que minha mãe usava para dar estudos na classe de casais da igreja onde eu cresci. E havia um artigo sobre sexo anal. Eu fiquei chocado que os meus pais e os pais dos meus amigos pudessem conversar sobre esse assunto enquanto nós estávamos falando de, sei lá, missões e outros personagens bíblicos. Como se a gente só quisesse falar e saber sobre o sexo depois que se casa, né? Como jovem evangélico solteiro, realmente o sexo era só uma questão de aguentar até o casamento e aí não tinha nenhum espaço para o diálogo, nenhum espaço para exprimir qualquer dúvida a respeito. E a essa altura, você já deve ter ouvido falar sobre a cultura da pureza, que opera numa lógica de controle sobre o corpo e o autogoverno da carne, seja lá o que isso quer dizer. Bom, o episódio 72 do Redomas Cast é um episódio canônico sobre o assunto e eu recomendo que você ouça depois desse episódio se quiser saber mais sobre a cultura da pureza. Aqui, eu quero me ater a pensar em movimentos como eu escolhi esperar. Quem não conheceu, eu escolhi esperar, gente. Você não precisa contar aí que você comprou o livro, que você foi no encontro. Vamos deixar abaixo essa parte aí. Mas a gente precisa dizer que eles captaram uma geração inteira com essa ideia de se guardar para o casamento. Fosse você virgem ou não, porque o que interessava aqui era a pureza, é manter as suas relações puras de alguma forma, né? E esse movimento surge na década passada como uma prevenção com o que estava acontecendo com os mais velhos. Ou seja, eles estavam casados, né, com muitos papinhos sobre sexo anal, e aí começaram a se divorciar. Esses casamentos começaram a terminar. E o que já não é mais um pecado para os evangélicos, né? Assim, vamos lá, né? Divórcio já foi uma coisa pior, né? Hoje em dia é só ser LGBTI+, mas deixou de ser um pouco, mas ainda era visto como um problema que precisava ser resolvido, né? A igreja evangélica não exclui mais ou recrimina pessoas divorciadas, inclusive tem muitos pastores, pastoras, pessoas aí que se divorciaram. Ainda é uma questão para se enfrentar, mas já não é mais aquele pecadão, vamos botar assim, né? Mas aí eles decidiram vender uma lógica de santidade para nossa geração e para a geração que vem depois da gente, como modelo para ter uma relação bem-sucedida com a pessoa amada,
e diante de Deus e dessa igreja, claro, porque, vamos lá, né, gente? Igreja tem todo um contexto de relacionamento que é importante você estar ali casado, bem casado, né? Porque se você não tiver também, se atrapalha a vida dos coleguinhas. Não vamos entrar muito nesse mérito, mas você sabe do que eu tô falando. Mas enfim, eu não sei se você que está me ouvindo é parte do grupo que se arrepende por ter esperado demais ou do grupo culpado por não ter esperado, né? Que precisava viver tudo no off, sem ninguém ficar sabendo para não te expor, nem expor sua família, enfim. A verdade é que crescer numa cultura onde ficar já é visto como algo errado, realmente, né, deixa muito mais difícil você se entregar ao prazer, ao tesão, ao corpo do outro ou da outra pessoa, enfim, que dirá explorar o que é terminantemente proibido na religião como sexo entre pessoas do mesmo sexo ou com mais de uma pessoa. A religião perpetua uma ideia de sexo para procriação, para crescer e multiplicar, para manter mulheres submissas aos seus maridos, para que os corpos não sejam assim tão livres. E deixa eu dizer uma coisa. Gente, como a minha relação com o meu corpo melhorou depois que eu saí dessa lógica evangélica dominante, conservadora, sabe? Como eu me sinto mais tranquilo para ser bonito, para ser desejável e até um pouco mais provocativo. Quando eu saí da igreja, eu olhei como eu me vestia, assim, abri meu guarda-roupa e percebi que tinha muito mais coisas sobre o meu corpo do que aquelas roupas sociais, abotoadas e nada sensuais. Percebi que ao longo desses anos, muitas vezes a igreja me atrapalhou a gozar. Quanta culpa, quanto medo reforçado por lógicas que não são nem bíblicas. Aliás, se fosse para seguir ao pé da letra mesmo, você vai perceber várias relações não monogâmicas, relações sexuais fora do casamento e sem nenhum consentimento, inclusive, homens de Deus fazendo merda e mulheres que vão lá, dão os seus chás e repreendem os homens que dormiram com elas e não cumpriram o que disseram. E aí, já caminhando para o final dessa conversa, eu queria dizer que foi exatamente isso que me fez capaz de olhar para a vida, para a sexualidade, para o meu desejo de transar, por outras perspectivas, sabe? Sair dos textos que, fora dos contextos, querem, né, fingem explicar ou justificar porque você não deveria transar antes do casamento e olhar o contexto inteiro, olhar a vida dessas pessoas inteiras e perceber que o que elas faziam em sua vida sexual às vezes até comprometia o seu caráter, mas não comprometiam sua vocação, nem a sua conexão com Deus, sabe? Até quando Deus ficou aborrecido lá com Davi pegando Batseba, mandou castigo, tudo mais, mas isso não fez com que Davi fosse visto como alguém menos importante. Nem deixou que a tradição evangélica, que a tradição cristã, judaico-cristã, né, visse ele como um homem segundo o coração de Deus, tá ligado? A vida que ele viveu conduziu muita discórdia entre seus filhos, no legado do seu reinado, mas a sua vida não foi arruinada por uma trans errada. E aí, o meu segundo convite para você que ainda está vivendo sob essa lógica da cultura da pureza, ou você que não vive mais, mas ainda carrega alguma culpa cristã aí contigo, vamos olhar o contexto. Olha ao seu redor, olha esses personagens bíblicos e perceba como a prática sexual também pode ser gostosa, também pode ser leve, divertida. Eu quero te convidar a provar e ver que o Senhor é bom e que tudo que Ele criou é bom e que Ele pensou no sexo para o nosso prazer e que Ele quer que eu, você e todos gozem. A vida foi feita para a gente gozar. E o que eu espero? Que nenhuma culpa te impeça de gozar, de aproveitar seu corpo com a pessoa que você quiser, que você cuide desse corpo, dessas interações, que você se preserve, que você não seja apenas um pedaço de carne, mas que você curta os momentos em que você topar seu corpo pro sexo. E que a nossa vida sexual glorifique a Deus. E aí eu vou terminar com esse meme aqui que eu amo, ó. Que só te reste dizer bendito seja Deus essa semana, meu amor. Se cuida, viu? Até a próxima, a gente se encontra por aí. Um beijo. A Kátia, sou cristã e sempre achei que o sexo tem que ser da maneira que Deus se agrada. Mas a pergunta é, orar antes do sexo e depois também? Também, agradecendo, depois de um orgasmo... Mas, Isabel, deixa eu te perguntar, você faz isso, Isabel? Faço. É mesmo? Agradeço a Deus, sim, pela bênção depois de um orgasmo intenso, depois de uma relação sexual bem feita. A única coisa que nos resta dizer é bendito seja Deus.
O Bem Viver é um podcast original do Novas Narrativas Evangélicas. Toda a gente junta construindo uma fé coletiva, consciente e ativa. Você encontra episódios novos todo domingo no seu tocador de podcasts favorito. E pode apoiar esse projeto pelo Apoia-se ou fazendo um Pix. A chave é o nosso e-mail, novasnarrativasevangélicas@gmail.com. Segue a gente no Instagram para saber mais sobre o que esse movimento está fazendo no Brasil inteiro. Esse podcast é apoiado pela Tite Setúbal. A apresentação e o roteiro é da Luciana Peterson e do Matheus Machado. A edição é da Bianca Ratti. O designer gráfico é feito pela Nick Ellert. A comunicação é feita pela Tayo Amaral. A nossa coordenação de produção é da Evelyn Azerido. E a nossa coordenação financeira é feita pela Tati Nuvolari. A gente espera você na semana que vem. Obrigado pela companhia e até a próxima.